Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui pela manhã com Café com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui para você que tem enfrentado algumas dificuldades na vida e que muitas vezes você não consegue entender. Hoje foi dia 15, está fazendo um mês que minha mãe partiu para o Senhor. E ontem eu fiquei muito triste, sabe? Lembrando dela, eu, meus filhos. Minha irmã fez um vídeo, né? Trazendo ali no nosso grupo de família, eu pude relembrar esses momentos e claro, né, gente, eu como qualquer outra pessoa tenho sentimento e comecei a ficar triste ontem, chorei por causa dessa situação, mas eu sei que tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito, né? O Senhor sabe todas as coisas. E aí depois fui dormir e acordei agora pela manhã, aí hoje é dia que eu vou trabalhar fora, né? Trabalho no final de semana. E aí eu falei, hoje eu não vou trazer nenhuma mensagem não, porque não estou muito animada, né? Às vezes nós pensamos que nós temos que fazer as coisas quando estamos animadas, né? Mas nós temos um compromisso com o Senhor. E aí eu me levantei, porque o meu devocional é certo, né? Esse é meu compromisso com o Pai. Eu preciso alimentar minha alma todo dia pela manhã. E do decorrer do dia também. Mas eu tenho esse compromisso de pela manhã ler a palavra do Senhor, ler o meu livro, né? Que eu já mostrei para vocês aqui, Café com Deus Pai. Inclusive, gente, ele veio com esse copo aqui, ó, tá? Ele só que é de brinde, na verdade, veio um valor um pouquinho mais alto porque vem esse copo. Eu comprei porque fica aqui comigo, ele tem essa tampinha, né? Aí pode ser que a bebida venha cair, às vezes eu coloco um café, uma água, né? Agora eu coloquei água. E eu deixo aqui do ladinho e o meu devocional, que me ajuda também, está buscando a presença do Pai. Se você quiser, eu vou deixar o link para vocês aí. Você pode comprar só o livro, aí ele é mais em conta, tá? Eu vou um pouquinho mais caro porque eu comprei junto com o copo, tá? E é isso. E isso nos ajuda muito. Bom, voltando. Aí eu levantei agora pela manhã. Falei, hoje eu não vou gravar não. Vou só ler uma palavra, né? Ler a palavra, fazer meu devocional com o Senhor. Fui lá no YouTube e vi uma irmã falando de um vídeo que eu deixei ontem, né? Que ela também passa por essa situação. Ou seja, tá tocando vidas. Às vezes dá um desânimo, sabe? Parece que você está fazendo isso em vão. Às vezes eu falo, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? E já pensei em parar e o Senhor fala para eu continuar. E é isso, gente. Nós temos que estar na batalha. Fazer coisa para o Senhor não é fácil. Se eu estivesse gravando aqui, falando de fofoca, de artista, falando heresia, falando aquelas promessas que as pessoas gostam de ouvir, né? Porque conta 15 dias, Deus vai mudar a sua história. Se esse vídeo chegou para você, é porque vai acontecer tal coisa. E, sabe, essas coisas vão que vão. Quando você traz a essência da palavra, é mais difícil. Mas eu vou continuar no propósito que Deus colocou no meu coração. Então eu estou aqui para te alertar sobre a vida espiritual, sobre buscar a Deus sem esse peso da religiosidade, ser livre em Cristo Jesus, sabe? Porque algumas religiões te prendem de uma forma que é para você ficar cega e limitada, sabe? Não ter a amplitude do que a palavra nos ensina, não conseguir conquistar as bênçãos do Senhor que são promessa para nós, tá? E conquistar tudo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ter uma vida abençoada. Ele sofreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter direito à salvação eterna. E ele mesmo disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Vida abundante. Ele não falou, eu vim para que tenha vida e uma vida melhor. Não, é uma vida abundante. Abundante é muito, tá? O que é abundante? É algo acima do limite. Então, tem uma palavra que fala que Deus vai nos abençoar com medida sacudida, né? E eu gostaria de saber, eu lembro que uma vez eu falei, o que será que quer dizer isso? Medida sacudida transbordante. E isso, eu ouvi uma explicação, que é, por exemplo, quando você pega um saco e começa a colocar farinha ali, e vai enchendo aquele saco, e vai sacudindo ela assim, ela vai enchendo, vai sacudindo, vai sacudindo, que ela vai chegando na boca e começa a transbordar. O que Deus faz é transbordante, ele não faz nada limitado, essa escassez, essa miséria que nós aprendemos. Então, a palavra do Senhor, ela liberta. Por isso que fala assim, ó, conheceis a verdade e a verdade te libertará. Se você começar a ler a palavra, conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus, o propósito que ele tem para nossas vidas, as bênçãos que ele tem para nós aqui na terra também, que nós estamos vivendo aqui um período, não é verdade? Uns 10 anos, 50 anos, 70 anos, não é? Tem um período que você vive aqui na terra. E esse período que é para você viver na terra é para você ter uma vida abundante e abençoada na presença do Senhor. E óbvio que Jesus nos disse o quê?
no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, nós estamos no mundo, então nós vamos viver as aflições do mundo, mas tem de bom ânimo porque ele venceu, nós venceremos também, em nome de Jesus. Então, quando eu trago a essência da palavra, é mais dificultoso, né? As pessoas não querem ouvir. Porque para você viver as promessas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para você andar com Cristo Jesus, você tem que renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. Então, não é esse oba-oba que as pessoas apresentam, não. Por isso que as pessoas ficam decepcionadas. Algumas religiões, não, vem, traga o seu tudo, que você vai ser rico, nossa, vai ser uma maravilha. Troca, né? Compra a sua bênção. Né? Você tem que fazer o sacrifício que Jesus já fez na cruz do Calvário. Nós não temos que fazer sacrifício nenhum. Nós temos que apenas andar na presença do Senhor, imitar Jesus e cumprir a palavra. E aí você vai viver as promessas do Pai. Então, quando nós trazemos essa mensagem, é uma mensagem que as pessoas às vezes não querem ouvir. Porque tem que abrir mão, tem que lutar. Eu tenho promessa do Senhor na minha vida. Vai ter que lutar para receber essa bênção. Não cai nada do céu, não. A única coisa que cai do céu assim é a chuva, gente. O ar que nós respiramos, que Deus nos dá, que é de graça. E é abundante também, não é verdade? Mas essas bênçãos que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, nós temos que lutar para receber a nossa vitória. Você vê Jesus fazendo os milagres e não tem nada de mão beijada. Até um cego que era cego, ele disse, olha, vai até fez lá um lodo, cuspiu no chão, fez o lodo, passou nos olhos dele e disse, vai até o tanque de Siloé que lava os olhos, lava o seu rosto. Teve que andar cego, ele poderia falar, as pessoas, Jesus, só fala para ele ficar curado, porque Jesus tinha poder para isso. Por que será que Jesus fez essas coisas? Para nós entendermos que nós temos que fazer a nossa parte. Chegou ali, Lázaro estava morto já há 4 dias. Ele chega lá e diz, tirai a pedra. As pessoas tiveram que tirar a pedra. Se ninguém, não, eu não vou tirar a pedra, então ele vai ficar lá dentro. Vocês têm que fazer a sua parte. Jesus poderia falar, pedra, começa a girar, abra-se o túmulo, e aquela pedra começasse a girar ali, abrisse o túmulo, ele poderia fazer isso, ele tinha poder para isso. Quando fez o primeiro milagre do vinho, a mãe dele vai lá, olha, acabou o vinho, ele fala, né, o que eu tenho contigo, mulher? A mãe vai lá e fala, olha, eu faço o que ele pedir. Aí ele vai e fala, olha, pega vasilhas, grandes vasilhas, e enche de água e traga aqui. Então imagina, não foi simples assim, gente, eram vasilhas grandes, cheias de água, peso, entende? Tem que se mexer, se mover. Foi lá, arrumar as vasilhas, encheram de água, levaram até Jesus, e aí Jesus transformou a água em vinho. Então é assim a vida do cristão. Então às vezes nós ficamos aí, não, porque Deus fez uma promessa que vai me abençoar muito. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu cresci com os meus pais e minha mãe falando isso, eles aprenderam assim na igreja. Deus vai mudar sua história, Deus vai transformar sua vida, Deus vai prosperar seu caminho. E ficamos todo mundo esperando e vivendo uma miséria terrível. Satanás, que sabia que nós não conhecia o nosso direito em Cristo Jesus, nos roubou a vida toda. Vivi na miséria, na escassez, e até hoje eu estou lutando com isso. Então as coisas não são fáceis. Nós precisamos aprender a se posicionar com Jesus. Nós precisamos aprender a tomar posse da nossa vitória. Para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. O nome dele tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E dissipa todo o mal. Entende? E nós que somos servos do Senhor, cada vez que nós falamos, eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar o Senhor, eu vou começar a me levantar pela manhã, vou começar meu dia buscando a presença do Pai. Você acha que vai ser simples? Vai ser fácil? Vão se levantar contra você, situações vão acontecer para que você não faça isso, porque se você se posicionar, começar a praticar a palavra, a sua vida muda. E o melhor, não é só a sua vida que muda, a vida daqueles que estiver ao seu redor muda também, porque as pessoas vão querer saber o que está acontecendo com você. Que mudança é essa na sua vida? E você vai falar, eu conheci Jesus e estou vivendo a palavra. Estou buscando ali de todo o meu coração e hoje eu estou vivendo aquilo que Ele tem para mim. Tomei posse da minha bênção, das promessas que Ele fez. E nós ficamos esperando as pessoas nos falar uma promessa, não é verdade? Eu também já fui assim, gente. Eu lembro uma época que as pessoas ligavam. Você fala, a irmã Joana, liga para ela lá. E você ligava, ela falava, olha, é isso que Deus manda te dizer, que vai fazer isso e aquilo na sua vida, vai abrir uma porta, eu vejo você crescendo, eu vejo você, né? Só bênção. E a gente ia ficar toda feliz esperando. Vai acontecer, Deus falou. E não acontecia nada. E foi, Deus falou e não aconteceu. Às vezes aquela pessoa era usada mesmo por Deus. Deus falou e às vezes não. Às vezes a pessoa usava de Deus para falar que Deus estava mandando falar.
E as coisas não aconteciam, mesmo quando Deus falava e mesmo quando era a carne da pessoa. Por quê? Porque Deus falava e nós tínhamos que agir, e nós ficávamos esperando. Ah, Deus falou que vai mudar a minha história. Entende? Eu comecei a abrir minha visão um dia, já falei isso para vocês, que eu orava porque eu trabalhava de segunda a segunda, as crianças pequenas, né? E eu queria ter um tempo com o Senhor, eu queria trabalhar só na semana, eu queria ficar no final de semana com meus filhos, ir para a igreja, e comecei a orar por um emprego melhor, comecei a orar, Deus abre uma porta melhor, uma porta melhor. Um dia eu fui na igreja, o irmão falou, olha, você tem pedido ao Senhor para ele abrir uma porta melhor, mas o que você tem feito? Você está estudando, você está fazendo curso, você está se preparando para essa porta melhor? Foi um choque para mim, falei, como assim, gente? Não é só orar e esperar? E a partir dali eu comecei a estudar. Na época eu fui fazer um curso de informática, que era o que tinha na época. Depois Deus foi abençoando, depois eu fui fazer uma faculdade, quando Deus permitiu. Fui atrás, fui correr atrás, não tinha condições financeiras, fui atrás de uma bolsa. Fui me mexendo e quando eu comecei a me mover, as portas se abriram. Eu passei a trabalhar num lugar que eu queria trabalhar na área administrativa. Eu sempre estava na área operacional, nada contra, mas eu queria um emprego melhor. Eu estava pedindo ao Senhor isso, eu queria trabalhar na área administrativa, mexer com documento, com papeladas, era a minha vontade, e o Senhor preparou. E aí eu fui trabalhar para um banco, e aí comecei a ganhar um pouquinho melhor, era uma empresa terceirizada para um banco, e as coisas foram melhorando, e aí eu comecei a ter meu final de semana em casa, sábado e domingo estava em casa, podia ir para a igreja, podia cuidar dos meus filhos, podia passear com eles, mas eu tive que me mover. Então, se eu tivesse só orando, eu estaria até hoje esperando. Eu lembro que eu ia procurar emprego devido a um registro que eu tinha na carteira, só tinha vaga para eu trabalhar na lanchonete, na padaria, na sorveteria. Não é desprezando esse trabalho, é um trabalho digno, mas eu queria um emprego melhor. Eu queria meu final de semana livre. Você que escolhe o que você quer para você. Entende? Deus vai te abençoar, mas o que você tem feito? O milagre que Deus fez da multiplicação ali dos peixes e dos pães. Vão lá, olha, vão ficar com fome, está ficando tarde. O que nós temos aqui? Ah, tem só dois peixes e 5 pães. Então traga aqui e através daquilo Deus multiplicou. A viúva e tantas outras palavras, gente. Eu não sei de onde nós aprendemos que nós temos que orar e ficar esperando as coisas caírem do céu. E é tudo com dificuldade. Não tem nada simples e fácil. Todo mundo aqui na palavra que você vai ler, venceram, receberam bênçãos, marcaram a sua vida aqui, deixaram na história, mas teve todo um processo. A história de Davi, a história de José, todos eles tiveram alguma situação. Jacó começa ali a abrir um poço, né, que o pai dele já tinha aberto há alguns tempos atrás e estava entulhado, e está lá abrindo aquele poço com todo aquele movimento ali, com os servos que ele tinha, né? E quando começa a fluir água, alguém diz, não, esse poço é nosso, pode deixar aí. Olha a dificuldade, olha as barreiras, olha alguém querendo impedir de você receber a bênção. E o que ele faz? Cruza os braços, começa a chorar, começa a orar, começa a esperar que o milagre aconteça? Não, ele fala, tá, então fica com esse poço. Vai para outro lugar e começa a cavar novamente outro poço. E lá novamente a mesma situação. Não, esse poço é meu. Não vai mexer porque é nosso. O que ele faz? Começa a chorar. Ah, meu Deus, nada para me dar certo. Tudo que eu faço tem impedimento. Ah, eu vou parar, eu vou desistir. Deus não é comigo. Não, fica com o poço aí. Ele foi para outro lugar. E quando ele vai novamente para outro lugar e começa a desentulhar aquele poço flui água. E ali Deus manda que ele fique naquele lugar, e ali ele é próspero, e ali ele começa a enriquecer mais, que ele já era rico, né? Até um adentro aí para quem diz que nós não podemos ser ricos, nós que somos servos do Senhor. Então, gente, quando você começa a ler a palavra, a visão abre. Eu me senti como se 2 escamas caíssem dos meus olhos. Eu fiquei anos, não é um dia, um mês, um ano, não, anos cega, anos sendo religiosa. Ano não entendendo porque eu servia ao Senhor e a vida não andava. E as coisas começaram a andar agora, né? Tem aí em torno de, acho que uns 8 anos, que eu comecei a ver a minha vida mudar. Durante muitos anos, eu tô com 51 anos, eu nasci e meus pais já eram cristãos, tá? Eu poderia dizer, eu tenho 51 anos de evangelho. Que não quer dizer nada, porque muitos anos da minha vida eu fui roubada, eu era enganada, eu não conhecia Deus, eu era religiosa. Então é isso, gente, vocês
Essas mensagens aqui é para que a visão de vocês comecem a abrir. Independente da igreja que você vai, tá? Qual igreja que é a certa? Todas elas. Qual igreja que é errada? Todas elas. Por quê? Porque dentro das igrejas tem pessoas, humanos, e lá você vai encontrar coisas boas e coisas ruins. Tem uma igreja perfeita que eu estou te indicando aqui, que você venha fazer parte dela. É a igreja que Jesus Cristo vem buscar. Uma igreja que é formada por um povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja certa e você precisa fazer parte dela. Só que para você fazer parte dessa igreja certa, a igreja correta, a qual Jesus vem buscar, você vai estar dentro dessas igrejas que tem o joio e o trigo. E está na Bíblia também. Deixa o joio e o trigo aí. Vai estar numa igreja, por isso que eu tenho a decepção. Eu fui na igreja tal e eu me decepcionei com o pastor. Eu fui na igreja tal e me decepcionei com a irmã do círculo de oração, com a dirigente, com o porteiro. Você vai se decepcionar porque são pessoas. Você pode se decepcionar comigo. É assim, gente, é a vida. Somos humanos, somos pessoas, somos pecadores, somos terríveis. Se nós não tivermos a graça de Deus, se nós não entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e andar segundo a vontade do Pai, nós somos terríveis. Nós vamos dar brecha e Satanás vai trabalhar. E quando ele domina o homem, ele trabalha para destruir. Entende? Então você vai encontrar pessoas que dão lugar a Deus e é uma bênção, vai trazer uma palavra, vai transmitir a graça do Senhor, vai orar, as pessoas serão libertas, serão curadas e vai ter pessoas no mesmo lugar que abre o coração para Satanás, que vai trabalhar também. Satanás também tem os seus discípulos aqui na terra. E eles estão infiltrados no nosso meio e são o joio. E como vou saber quem é o joio e quem é o trigo? Nós não sabemos, porque o joio e o trigo são muito parecidos. Por isso que está na palavra do Senhor. Deixa o joio e o trigo aí, que naquele dia eu vou fazer a colheita. Eu sei tirar o joio do meio do trigo. Ele vai levar só o trigo. Então não se preocupe com isso. Mas procure um lugar para você buscar o Senhor. Por quê? Porque esse lugar é o lugar que está todo mundo ali, lendo a palavra, contando testemunho, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Pai. É um lugar reservado para isso. Mas o importante é que você esteja na presença do Senhor todos os dias. A sua casa tem que ser um lugar que tenha a presença do Pai. O seu quarto é um lugar reservado para você chegar ali, ajoelhar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, fazer as suas petições, chorar, contar a sua dor, trocar o seu fardo pesado com o de Jesus que é leve. Entende? É dessa forma. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui Salmos 91, do 1 até o 6, ou 7, deixa eu ler aqui para vocês. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Eu vou ler até aqui. Esse versículo que diz assim, versículo 7. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Glória a Deus. Então confia no Senhor. Não sei o que você está passando, os medos, a insegurança. Talvez eu deixei um vídeo aí falando para vocês sobre o mundo espiritual. Ele existe, ele é real, ele é maior do que esse mundo físico. E nós precisamos estar atento, orando e vigiando. E use a autoridade que você tem. Foi assim que eu comecei a vencer. Dentro da minha casa ainda faço isso, porque é luta constante, tá? É luta constante. Então você levanta aí na sua casa pela manhã, ora ao Senhor e começa a usar a autoridade que Jesus te deu. Repreenda. Você está sentindo um peso dentro da sua casa, está sentindo que está tendo muita confusão, muitas brigas entre você e seu esposo, entre os seus filhos, uma situação que você está sentindo lá no seu emprego. São setas que Satanás usa. Mas está aqui para nós, ó. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Quando eu não sou atingido? Quando eu tomo posse da minha bênção. Quando eu uso a autoridade de Jesus na minha vida. Agora, se eu ficar dormindo e só me lamentando, chorando, ó céus, ó vida, ó azar,
para mim nada dá certo, não sei o que eu faço, as coisas vão acontecendo. Quando você começa a se posicionar e falar, não aceito mais, as portas vão se abrir em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro portas abertas. Em nome de Jesus eu declaro paz dentro do meu lar. Se tiver algum mal, algum espírito maligno trabalhando dentro do meu lar, trazendo miséria, trazendo a desavença, trazendo a desunião, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E começa a andar pela sua casa, estende as tuas mãos e vai repreendendo. Eu mesmo fazer isso em casa, senti arrepios. Você sente a presença. Entende? Se for algo ruim, e vai orando, repreendendo aquilo. E se precisar de ajuda espiritual, peça. Irmã, me ajude em oração. Eu estou numa batalha espiritual na minha casa, as coisas estão dando errado, está tudo quebrando, as portas são fechadas, está tendo briga, meu marido já está pensando em ir embora de casa. Não fica dormindo, que as coisas acontecem. Aí daqui a pouco tem irmã chorando porque meu marido foi embora com outra, porque eu fui despejada. Por quê? Porque está dormindo. Independente da crise do país, nós não somos movidos pela crise do país, nós não somos movidos pelo governo desse mundo. Nós temos que orar pelo mundo, nós temos que orar pelos nossos governadores, nós temos que orar pela nossa nação, mas o nosso Deus que rege a nossa vida. Então pode ter a crise maior que for, se Deus quer te abençoar, se Deus quer abrir as portas, Ele faz, porque Ele é dono de tudo, Ele tem o controle de tudo nas tuas mãos. O nosso Deus é grande, maravilhoso, ilimitado. Precisamos abrir a nossa mente, sair desse espírito de religiosidade e tomar posse daquilo que é nosso em direito por Cristo Jesus. Amém? Que essa mensagem chegue ao seu coração e produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.